Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para mergulharmos na sua palavra, agradecendo a presença de todos. Você que está iniciando esse vídeo agora, bom dia, boa noite, boa tarde, que o Espírito Santo possa te guiar a todo o conhecimento da verdade e da justiça. Com certeza, o Espírito Santo estará entre nós, como sempre, nos dando sabedoria para nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos, te agradecemos por mais uma oportunidade de, como igreja sua, estarmos aqui, Senhor, aprendendo a tua palavra. Continua dando a tua inspiração ao nosso professor e nossos corações que possam ser receptíveis, ser terra fértil, Senhor, para aprender a tua palavra. Abençoa as pessoas que chegaram agora, que estão se juntando a nós nessa caminhada do estudo, do ensino. Eu te louvo, Senhor. Muito obrigado. Eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, vamos ao estudo. Eu vou fazer essa leitura breve. Você acompanha aí. O tema é nem remendos, nem coisas mal feitas. Nem remendos, nem coisas mal feitas. Diz assim o texto. Há algum tempo que as coisas mudam tanto e tudo anda tão depressa que não há quem se entenda. Se nossos avós levantassem a cabeça, o mais alarmante nesse assunto é que nos acostumamos de tal forma às mudanças e às novidades de quase mais nada, que quase mais nada nos chama a atenção. Isto que acontece em todos os aspectos da vida, acontece também na religião e nas coisas da igreja. O resultado é que muitas pessoas estão confusas e não sabem o que pensar, porque até poucos anos eram os pastores velhos, os padres velhos, que usavam batina e faziam sermões insuportáveis, ameaçando e amedrontando as pessoas. Agora são os pastores, os padres mais jovens, que se vestem de preto e se empenham para que todo mundo observe quem são os padres, os pastores, se distinguem dos leigos, sabem e mandam mais que os demais cristãos. O pior que aconteceu com essas mudanças é que muita gente está confusa. Muita gente está confusa e não sabe a que se ater. O problema mais preocupante não está na divisão dos cristãos, de maneira que, enquanto alguns dão toda a importância a ir a rezar uma missa, a ir ao culto, o que outros fazem é protestar contra os líderes, contra o Papa, contra o pastor-presidente, contra os presbíteros, os bispos. Isso é assim. Deixa eu chamar o Noel aqui. Isso é ruim, mas não é o pior. O que está acontecendo de mais grave na igreja é que são muitos poucos os cristãos que têm claro e sabe e em que está o centro do cristianismo. Repetindo, o que está acontecendo de mais grave na igreja é que são muitos poucos os cristãos que têm claro e sabem onde é e o que está acontecendo no centro do cristianismo, de forma que o que não é o centro não passa de remendo mal feito. Marcos 2, 18 e 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de Jesus e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, porém, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho.
e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Esclarecimentos. Há alguns entendidos que defendem a ideia segundo a qual este relato foi posto nos evangelhos, porque, na realidade, o que se pretendia ao recordar essa história era explicar por que algumas comunidades de cristãos continuavam praticando o jejum como faziam os judeus desde tempos muito antigos. Os primeiros cristãos que jejuavam, de vez em quando, segundo parece, eram judeus convertidos ao cristianismo, que não se atreviam a abandonar completamente seus antigos costumes religiosos. A consequência era que faziam a mistura do que era de Jesus com o que era da religião judaica, anterior a Jesus. Ou, o que é a mesma coisa, faziam uma espécie de sopa na qual entravam como ingrediente tanto o Evangelho como o Antigo Testamento. Isso acontece com frequência nas religiões. Há pessoas que não querem mudar o costume de toda a vida. As consequências é que, disse Jesus neste evangelho, coloca-se remendo de pano novo em um velho, onde se coloca vinho novo em odre velho. O novo é o que foi trazido por Jesus. O velho, a religião de Israel. E quando se mistura o novo e o velho, a consequência é a pior que pode acontecer. A roupa rasga e os odres se quebram. Ou seja, a religião é feita em pedacinhos. Relação com Deus é feita em pedacinhos. Assim, o crente covarde e assustado termina da mesma forma com os que querem saltar um canal ou um rio, mas o fazem com medo e indecisão. Não dão o salto completo. Acabam caindo na água e fazendo papel ridículo. Com gente assim, não vamos a lugar nenhum. Tudo isso tem um ensinamento muito importante para esses tempos de tantas mudanças que estamos vivendo. Sabemos de sobra que existem padres e bispos, pastores, freiras, diaconisas, fiéis de mentalidade antiga, que continuam ancorados na igreja anterior ao Concílio Vaticano II. São os saudosistas que querem a missa em latim e se empenham em manter os costumes e as normas que haviam na igreja há 60 anos atrás. É evidente que, com pessoas assim, não podemos estar à altura dos tempos. Tudo isso paralisa a igreja e faz que tudo que se relaciona a Deus ou à religião seja visto pelas pessoas, principalmente pelos jovens, como uma antiguidade que não serve para nada. Jesus ensinou, ou deu a entender, estas coisas no dia em que os fariseus jogavam na cara dele que nem ele nem seus discípulos eram fiéis observantes das normas e dos costumes relativos ao jejum. Isto é, os judeus piedosos tinham seus dias de jejum ao qual se atinham com exatidão. Porém, pelo visto, nem Jesus nem seus discípulos observavam aqueles jejuns. Lógico, este fato nos obriga a encarar uma pergunta incômoda, que também pode ser perigosa. Trata-se da seguinte questão: por que Jesus desobedeceu tantas vezes as normas, as tradições e os costumes que a religião impunha? Por que fez isso sabendo, ao agir assim, que ao agir assim escandalizava muita gente? Enfrentava as autoridades, especialmente os sacerdotes, e perdia prestígio e crédito para ensinar com autoridade. Não teria sido melhor aparecer diante de todo mundo como um homem observante, religioso e exemplar? Vamos lá. Vamos ver se esclarecemos esse assunto tão importante. A religião não é Deus. A religião é o meio para ir a Deus. Como o avião, o trem ou o ônibus são meios para ir a Madrid, a Barcelona ou a Roma, por exemplo. Ninguém entra em um avião, em um trem ou em um ônibus para permanecer ali a vida toda. Isto que está tão claro quando se trata de fazer uma viagem. Está muito obscuro quando se trata de buscar a Deus e de encontrá-lo. Muita gente confunde a religião com Deus. Por isso, há muitas pessoas que se apegam às observâncias da religião, seguem-nas ao pé da letra, defendem-nas com fanatismo, mas fazem de tal forma que permanecem nisso,
nas observâncias religiosas e permanecem como cegos nessas observâncias, de forma que não saem dali, não as ultrapassam. Fazem exatamente o que faria alguém que tomasse um avião ou um trem para ir a Roma e nunca mais saísse de dentro deles. Na melhor das hipóteses, o desgraçado que fizesse isso ficaria muito confortável no avião ou no trem, mas não veria Roma, ou seja, nunca chegaria onde deveria ir. Tudo isso são coisas tão simples que parecem bobagens, mas o fato é que estamos cansados de ver besteira como esta, que elas sequer nos chamam a atenção. Por quê? Onde está o fundo do assunto? Jesus se deu conta de que a coisa mais importante e maior para Deus são o bem e a felicidade do ser humano, de todos os seres humanos, especialmente daqueles para quem é mais difícil sentir-se bem, ser feliz e gozar da dignidade que lhe corresponde. Por isso a carta de Tiago diz: religião pura e autêntica aos olhos de Deus, Pai, é esta: olhar pelos órfãos, as viúvas, em apuros e não se deixar contaminar pelo mundo. Pela mesma razão, a carta aos Hebreus diz aos cristãos: não esqueceis da solidariedade, de fazer o bem, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Tudo isso, como se dirá mais adiante, é o que explica por que, quando chegar o juízo final, o que Deus vai levar em conta é pelo que vai julgar cada um, não serão os jejuns, nem as observâncias ou prática religiosa, mas apenas uma coisa: o que cada um fez ou deixou de fazer pelos que têm dificuldades na vida, os pobres, os enfermos, os imigrantes e os presos. Mateus 25, 31 a 46. Resta algo muito importante a dizer. A prática religiosa que Jesus e seus discípulos não observavam era o jejum. O jejum era uma prática à qual se submetiam tanto os discípulos de Jesus, de João Batista, como os discípulos dos fariseus. Uns e outros imaginavam que, se privando de comer, agradavam a Deus. Aqueles homens religiosos pensavam que, fazendo o estômago e o corpo todo sofrer, o Deus no qual acreditavam se sentia melhor ou ficava mais contente por isso. Concedia-lhes favores e os considerava as pessoas melhores. Dito de outro modo, a prática do jejum demonstra que quem jejua não crê em um Deus bom, mas em um Deus mau. Porque um Deus que fica contente quando vê as pessoas sofrerem, quando vê que seus fiéis passam fome e se privam do que gostam, esse Deus, se existisse, seria um Deus mau. Ou, como dizem as pessoas na sua linguagem popular, esse seria um Deus mal intencionado. Um Deus assim seria muito perigoso. O pior que há nesse assunto é que, no mundo, há muitas pessoas religiosas que creem nesse Deus mau. Por isso, os reis desse Deus perverso se mortificam, privam-se do que gostam, se sacrificam. E fazem estas coisas não porque essas coisas sirvam para alguém, mas porque estes fiéis, tão peculiares, estão persuadidos de que, ao ser privados do que gostam, agradam a Deus e Deus os ama mais. Dá medo pensar assim, porque é precisamente isso que, em boa medida, explica por que há terroristas que, em nome de Deus, matam pessoas, ateiam fogo nas coisas, suicidam-se, pensam que assim irão direto para o céu desse Deus deles, o Deus pela qual antigamente os hereges eram queimados vivos, os infiéis eram mortos, ou o Deus pela qual agora os talibãs são um perigo mundial. Esse exagero pode parecer invenção, mas não é. Quem crê em um Deus do qual nos aproximamos sofrendo, enfadando-nos, privando-nos do que gostamos, o que crê em um Deus assim, não receia ofender e prejudicar os outros. Por isso tem tudo a ver com a sua peculiar forma de entender a religião. Afinal de contas, aqueles que creem na religião do sofrimento não receiam causar sofrimento para que a religião prospere. Por isso, Jesus deu-se conta rápida e claramente de que a religião tinha de mudar. Jesus viu que se deveria dar uma direção nova, uma orientação diferente para a religião. Nisto está a importância do contraste entre os que estão de jejum e os que estão nas bodas. O jejum é como um anúncio de morte,
porque o jejum consiste na privação da comida, que é o alimento da vida. Quem jejua durante várias semanas, se é que aguenta, coloca-se em perigo grave de morte. As bodas, ao contrário, são a festa da vida, mas ainda um casamento é a festa da felicidade e do desfrute da vida. Em um casamento se come, se bebe, as pessoas passam bem. Os noivos, se querem bem, se comprometem e a querer-se sempre, a querer-se sempre, de forma que esse carinho seja a fonte e origem das nossas novas vidas, dos filhos, que aumentam a felicidade dos pais, avós, de todos. O que isso quer dizer? Que Jesus mudou a religião. Jesus fez uma grande mudança nos modos e nos meios de ir a Deus, de crer em Deus, de aproximar-se de Deus. Em que consiste essa mudança? Em que não nos aproximamos de Deus? Não agradamos a Deus sofrendo e fazendo com que os outros sofram, mas bem ao contrário, agradamos a Deus sendo felizes, inclusive na dificuldade da vida, e contagiando os outros com a nossa felicidade. Aqui está o nó do tema da religião e de todo o tema de Deus. No dia em que Jesus disse que não jejuava, que ninguém jejuava com ele, nesse dia a religião deixou de ser a religião do sacrifício, da mortificação e das privações, e começou a ser a religião da dignidade das pessoas, dos direitos das pessoas e da felicidade das pessoas. Nisso consiste o reino de Deus. E conste que é muito mais exigente, muito mais duro e mais difícil fazer felizes os outros que se mortificar a si mesmo. Quem se mortifica se priva do que quer. Quem faz felizes os demais tem que se pôr a fazer não o que quer ou o que gosta, mas o que queremos, mas o que querem os outros, o que os outros gostam. Perguntas: por que o Deus do sofrimento não pode ser o Deus de Jesus? Segunda pergunta: a Bíblia fala que o homem deve temer a Deus. Por que diz isso? Terceira pergunta: na sua fé e na sua vida acontece uma mistura entre o Deus do sofrimento e o Deus da felicidade? 4. Na igreja nos ajudaram a conhecer o Deus do amor e a disputar a vida, ou o Deus do sacrifício e do medo. Responder através de exemplos. Como podemos nos libertar progressivamente do Deus do jejum, dentro da igreja, da comunidade de cada um? Em que consiste, segundo este evangelho, o reinado de Deus? 7. O que mudaria na nossa vida e na nossa pessoa se crêssemos no Deus do amor e vivêssemos exclusivamente para Ele? Por favor, prof, fique à vontade. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Amém, amém. Boa noite, amém. É que estava travado aqui o alto-falante. Então tá bom. Essa talvez seja, até o presente momento, né, o estudo, a lição mais polêmica que a gente se depara na teologia popular de Jesus. Porque trata de um tema que é um tema muito precioso a todos, que é a questão da espiritualidade, e aquela espiritualidade que ela se revela através das práticas devocionais, e o nosso exemplo máximo aí do texto é a prática do jejum. Uma primeira pergunta que deve ser respondida por todos nós é a seguinte: quem pode fazer um jejum? Quem é a pessoa que consegue fazer o jejum? Quem pode fazer o jejum? É aquela pessoa que ela tem comida. Quem consegue jejuar é aquela pessoa que tem comida e ela se abstém de comer. Então, ela passa um tempo sem a comida, sem o alimento, para poder fazer o jejum. E quando Jesus, ele na sua encarnação esteve andando nessa terra, quando ele veio cumprir o chamamento do Senhor aqui nessa terra, grande parte das pessoas que andavam com Jesus eram pessoas que elas não tinham condições de comer. Então, quando a religião ela colocava a obrigatoriedade do jejum e ela colocava isso como um fator de espiritualidade, ela apresentava uma condição que não era uma condição divina. Por quê? Como é que você vai privar as pessoas que elas já não têm
o seu alimento, que elas não conseguem se alimentar direito, né? Como que elas vão conseguir realizar essa prática do jejum? E a prática do jejum na época de Jesus era uma prática que ela era ensinada, era valorizada por pessoas da alta sociedade, por líderes, né, que impunham isso aos liderados. Eles tinham as suas fortunas, eles tinham o seu poderio, eles tinham as suas condições, e eles impunham essas práticas espirituais como modelo de fidelidade a Deus para pessoas que eram extremamente necessitadas. Então, quando você pensa hoje na prática do jejum, o que que você imagina? Você imagina aquela abstenção de alimento, alguns falam até de abstenção de coisas que a pessoa gosta, né? Hoje até se fala de jejum de televisão, jejum de chocolate, jejum de celular, mas na época de Jesus, essa questão do alimento era uma coisa muito mais grave e muito mais complexa do que a gente vive hoje. Não era simplesmente você abandonar uma prática, você ou inserir uma prática de vida e falar assim, não, eu tenho essa opção de fazer. Você pode ver que o Jesus, ele sempre quando andava com seus discípulos, essa questão da fome, essa questão do alimento era algo que sempre surgia na vida, porque ele está andando com pessoas pobres, ele está andando até com pessoas miseráveis ali ao lado dele. Os grandes ensinamentos que ele dá quando quebra, né, o entendimento da lei perante alguns, é sempre nessa questão. A Bíblia vai apresentar a passagem que Jesus ele está com seus discípulos e eles sentem fome. Veja, como é que a gente poderia trazer isso para os nossos dias hoje? Quando que a gente sai para evangelizar? Quando que a gente sai para ir para um culto, para a igreja, vamos usar essa linguagem, e a gente sai com pessoas com fome? O máximo de fome que a gente passa um momento ali sem comer, né? E fala, eu estou sentindo fome e tal. Mas Jesus andava com pessoas que sentiam fome literalmente. E aí ele autoriza, né, os seus discípulos a colherem ali comida no dia de sábado. E os fariseus religiosos, eles vêm e discriminam e questionam por que que os discípulos estão colhendo as comidas ali que sobram pelo caminho e comendo, né, no dia de sábado. Como é que eles estão fazendo isso? Eles estão quebrando um regulamento, uma tradição dos anciãos. Jesus teve que fazer aquela multiplicação que nós chamamos, né, a partilha de pães e peixes, porque tinha toda uma multidão andando com ele e as pessoas tinham fome. Então, quando se fala de jejum nessa perspectiva, não é como a gente entende hoje, que a gente vai se reunir, a gente marca um jejum, a gente faz nosso jejum devocional, como sendo algo que é uma abstenção de alimento. Eu não chego a ter um sofrimento por isso, né? No máximo que a pessoa faz ali é meio-dia, ou faz um dia, ou quem faz mais faz 3 dias, mas não chega a ser essa coisa de eu estar com fome, eu ter a privação do alimento e enxergar isso como sendo algo divino, como algo abençoado. Esse é o ponto de tensão que surge quando a gente lê um texto como esse. O Evangelho segundo Marcos, ele coloca essa questão, tanto é que você vê que ele é um direcionamento rápido, né? Jesus, ele coloca, o evangelista coloca na boca de Jesus essas expressões do vinho rompendo ali um odre. Por quê? Porque ele não quer que a mensagem dele seja de forma alguma confundida com a mensagem que já vinha do judaísmo, né? Aqueles valores que o judaísmo tinha como os valores de uma espiritualidade alta, de uma espiritualidade que chamava a atenção de Deus. E o jejum, se nós observarmos já no tempo dos profetas, era algo que a religião tomou posse para si e praticava sem se preocupar com a verdadeira espiritualidade. A gente pode ver, por exemplo, lá no chamado terceiro Isaías, né, que é Isaías capítulo 58, você vai ver ali um texto que ele trabalha a questão do jejum, o verdadeiro jejum que agrada a Deus, né? E aí Deus ali ele exige que as pessoas não se abstenham de alimentos. Não é esse o jejum que agrada a Deus. Eles se abstinham de alimentos, mas eles não ajudavam o pobre, não comunicavam com o necessitado, eles não traziam libertação para as pessoas que sofriam. Então, lá já em Isaías 58 e nos outros textos dos profetas, principalmente Amós também, né? Você vai ver que essas práticas religiosas que eles tinham como algo que trazia a atenção de Deus, que mostrava uma espiritualidade, já lá no tempo dos profetas era questionado. E Jesus, né, ele sendo o máximo, a plenitude desse ensino,
ele, quando vem trazer, ele vem trazer a vida e a vida e abundância. Então, quando se fala de jejum na perspectiva de Jesus, é sempre algo contrário às práticas que eles faziam. O texto bíblico vai dizer que o próprio Jesus, ele jejuou, ele teve fome, né? Então, ele passa por esse sofrimento, é uma provação, né? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. E o texto vai dizer que ele teve fome. E quando ele tem fome, o diabo chega para o tentar. Então, você pode ver que o evangelho ele sempre apresenta essa condição de fome, sempre apresenta essa condição de necessidade como sendo algo de uma tentação, algo de nós tentarmos fazer de uma forma que a gente consiga ter as coisas necessárias fora de Deus. Então, Jesus, ele passa fome, ele tem fome. O texto fala que quando ele passa por essa fome, Satanás se aproxima dele e faz aquelas investidas das tentações. O texto bíblico também, lá em Mateus, vai abordar a questão do jejum, né? E Jesus, ele fala que quando a pessoa fizer um jejum, que ela não faça esse jejum para mostrar para as pessoas que ela jejua. Então, veja, Mateus já trata de uma comunidade onde tinha um grande número de discípulos que eram judeus, que ainda tinham a prática do templo, que ainda estavam num processo de transição, né? E eles talvez jejuavam muito ali para também mostrar diante dos fariseus, diante dos discípulos de João, que eles jejuavam. O evangelho vai mostrar isso, né? Que o grupo de Jesus é um grupo em oposição até os discípulos de João, porque os religiosos eles chegam para Jesus, para os discípulos e perguntam por que os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. Se fosse nos nossos padrões hoje, nós diríamos que Jesus ele era alguém muito modernista, liberal, que não valorizava essas práticas devocionais, né? Porque para a gente hoje o jejum ele é uma prática de muita espiritualidade, ele é uma prática de contrição. Alguém é tido como muito espiritual quando essa pessoa ora muito e jejua muito. Mas você vê que Jesus ele nunca atribui esses valores como os valores de uma vida espiritual. Ele atribui o que é a espiritualidade de Jesus. É uma espiritualidade de doação ao próximo. É quando você se doa. Então, esse jejum que você pode agradar a Deus, o que é? Não é uma prática que você vai fazer para você agradar ao Senhor, para você mostrar que você é espiritual, mas é você se abster de algo que é teu em favor do próximo. Esse é um jejum que ele vem agradar a Deus. Ao longo aí do Novo Testamento, a gente vê que ainda as comunidades cristãs, elas faziam a prática do jejum. Lá em Atos 13, por exemplo, a gente vê os discípulos reunidos e eles passam a jejuar e a orar, né? Mas ali não é mais uma prática relacionada à vida do templo, não é mais uma prática relacionada ao judaísmo. Ali já é uma prática onde você consegue fazer com que o jejum seja um tempo de você chegar diante de Deus para você esquecer das suas necessidades, você esquecer daquilo que você coloca como essencial para você ouvir a voz de Deus. A única prática de jejum que ela é autorizada no Novo Testamento é quando você, de livre e espontânea vontade, quando você abre mão de algo que você valoriza não para conquistar a Deus, não para você ter uma barganha com o Senhor, mas para você fazer isso em prol de alguém, em prol de uma comunidade, em prol não das suas necessidades serem atendidas em si, mas em favor do outro. Então, esse tipo de jejum, ele é o jejum que agrada a Deus. Jesus ele veio mostrar. Ele nunca exigiu dos discípulos, quando estavam com ele, a prática do jejum. E nesse texto ele diz, né? É um momento de felicidade, eles estão com o noivo, mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Por quê? Aí eles vão celebrar, eles vão viver numa perspectiva até de morte, né? Só que quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo o quê? O sofrimento que eles vão passar é um sofrimento temporário. Por quê? Porque a alegria deles voltará na vinda do Espírito, quando eles entenderem que Jesus ele vive na comunidade. Eles vão passar tempos difíceis com a perda de Jesus, mas quando eles entenderem que Jesus está vivo na comunidade, eles vão ser chamados não para viver essas práticas devocionais que eles tinham na religião judaica, mas viver a prática do vinho novo, da alegria, que é o que ele faz no seu primeiro sinal, né? Quando ele transforma água em vinho. Então, para nós hoje, a prática de jejum ela deve ser algo totalmente livre, totalmente colocado diante de Deus, sem nenhuma imposição humana, sem nenhuma demonstração de espiritualidade,
ser nenhuma prática que eu possa querer prevalecer sobre alguém e eu possa querer demonstrar uma felicidade, uma espiritualidade. Lembrando sempre, o ambiente onde eu estou, ele é um ambiente mais favorável para que eu jejue ou para que eu invista na alimentação das pessoas que passam por grande necessidade. Então, esse eu creio que seja o ponto fundamental do nosso estudo hoje, e eu estou aberto aí para os comentários dos irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha. Temos a presença também do reverendo Vanita na área. Como é que é? Apóstola Patrícia, todo mundo na área aí, graças a Deus. Irmã Sheila chegou, Wilton. Amém. A reverendíssima Sheila, todo mundo na área. E esse tema, como a irmã Jacira falou, é um tema muito interessante. É muito interessante esse tema e eu gostaria já de abrir aos amados irmãos aí, irmão Márcio Pimenta, que pudessem perguntar aí ao professor, que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Por favor, está aberta. Irmão William César, também está na área. Você está rindo, né, irmã Patrícia? É verdade. Vocês têm liberdades aí para perguntar ao professor. Porque inicialmente, muitos imaginaram que a prática do jejum não era aconselhável, né? Se você fizer uma leitura um pouco rasa, mas na realidade não é isso que se Jesus está ensinando. Sim. Não é? Jesus está ensinando que, dependendo da situação, o jejum ele tem a sua importância, né? Dependendo da situação, o jejum tem a sua importância, né? E o interessante, professor, é que o jejum... Ah lá, a Sheila está com a pergunta aí, mas eu vou fazer um comentário. O jejum de Jesus é interessante que Jesus ele tomava, ele não comia, mas ele tomava água. Não é isso? A Bíblia diz que ele teve sede, não é isso? Não. Ou melhor, que ele teve fome. Isso. Ele teve fome. O jejum de Moisés, eu acho que de Eliseu, que dizem que são os jejuns sobrenaturais, que um ser humano não conseguiria fazer, não é isso? 40 dias sem comer e beber. Sim. Lá diz que eles tiveram fome e sede. Um ser humano não consegue ficar 40 dias sem beber água, né? Então, o jejum de Jesus para mostrar que não foi um jejum sobrenatural como o de Moisés e Elias, e mostrar a humanidade dele total, mostra que ele teve fome, não teve sede. Então, ele deveria ter alguma fonte de água ali que ele se nutria com a água. Mas vamos lá, cadê você, Vani? Vê a pergunta aí, por favor, da irmã Sheila, professor Wilton. Deixa eu achar aqui. Tá. Clicar aqui. Tá no chat, né? Se o jejum não deve ser imposto, o que dizer das denominações que fazem campanhas de jejum ou pedem para fazer jejum por X ou Y situação? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. É aquela situação que a gente sempre comenta com os irmãos, né? Existem práticas religiosas, denominacionais, que quando elas são confrontadas ou colocadas diante do evangelho, elas acabam não sendo, entre aspas, autorizadas, né? Elas passam a não terem crédito, não terem valor. Qualquer coisa que é tida como imposição, como foi bem formulada a pergunta da Sheila, deve ser descartado. O que se pode fazer, né? Existe algo na Bíblia que fala de um jejum coletivo? Lá em Atos 13, a gente até já comentou, a igreja ela jejuou naquele momento, né? Então, não existe essa tal da campanha de oração, biblicamente falando, de jejum, de você impor a que todo mundo faça isso. Você não vê essa prática em Jesus. Em nenhum momento você vê ele ordenando que todo mundo ali jejue em função de uma causa. Nem mesmo no momento de maior agonia dele, ele exige isso dos seus discípulos. Pelo contrário,
antes da sua paixão, o que ele faz? Ele promove uma comida ali, uma refeição. É interessante isso, né? Quando ele vai para a paixão, ele não ordena que eles façam um jejum, que eles fiquem jejuando para que ele possa passar pela cruz. Não, ele vai se alegrar e vai fazer ali uma refeição com eles. E uma Então, refeição farta, né? Ali não foi a ceia que nós comemos hoje, é uma comidaria mesmo. comida. Então, assim, nada de imposição. Deve-se ter uma conscientização acerca do verdadeiro ensino, né? Mostrar a verdadeira espiritualidade. E essas disciplinas sempre na questão individual. Quando Jesus ele trata e fala, ó, se você for fazer isso, né? Quando você for fazer, faça de uma maneira que ninguém saiba, para que você não leve nenhum tipo de glória. E é interessante o que a Sheila colocou, porque eu sempre me recordo de alguns locais que fazem consagração, principalmente igreja pentecostal e neopentecostal, né? A Assembleia de Deus tinha muito essas reuniões hoje. Como eu não sei como é que está hoje a Assembleia de Deus em si, mas a gente lembra que Isaías deve ter participado, o Márcio, os irmãos, os sábados de manhã, geralmente fazia-se as consagrações. Então o pessoal ia de manhã sem tomar café, tal, para a reunião lá que era oração e em jejum. E é interessante porque no final da reunião, geralmente próximo ao meio-dia, o dirigente ou a dirigente da oração, ela perguntava assim, agora vamos fazer a entrega, que era fazer a entrega do jejum para Deus. Tinha essa prática também. Aí ela falou assim, ó, quem está em jejum, vem aqui à frente para entregar o jejum. Ou seja, ali já quebrou tudo, né? Porque se era uma prática individual, como é que eu vou Secreta. secreta tal? Aí o que acontecia? Ali acontecia um momento da hipocrisia, que era o seguinte, vamos supor, eu fui lá para a reunião, só que eu tomei um café, mas eu quis ir para a consagração, tal. Na hora que ela convoca o pessoal para fazer lá a entrega, às vezes a entrega é no local, ali faz mesmo onde você está sentado, mas tem gente que convocava para ir à frente. Eu creio que vocês já participaram de uma reunião que é assim. Nessa hora, como é que fica? Eu tomei café. Aí todo mundo vai lá para frente, só eu vou ficar no banco? Aí o que que eu penso? Eu falo assim, olha, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, né? Então eu vou lá para frente, Deus sabe do meu coração e que fique me julgando. Então acontece essas coisas e tudo prática religiosa, né? Chamar para ir para frente para fazer a entrega de um jejum que deveria ser algo meu e Deus, né? Entre mim e Deus. É complexo. Isaías me ouve? Amém. Ouço muito bem. É mesmo? Rapaz, eu queria tirar uma dúvida aqui. O que acontece? No Evangelho de Mateus, capítulo 17, 21, se eu não me engano, Jesus vai abordar essa questão do jejum, mas ele vai estar numa situação de um menino que está possesso, né? Isso. E aí ele espera aquele demônio, e os discípulos deles perguntam por que eles não conseguiram, né, expelir aquele demônio. Em alguns livros, vem falando que essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Mas em alguns outros livros não fala. Ele vai falar que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você consegue transportar um monte de um lado para o outro. Qual a veracidade desses dois livros aí? Qual o texto que é o correto aí, o professor Wilton? Muito legal. Quem é que falou aí? Foi o Vani. Vani. Muito legal, Vani, essa observação. Isso aí é uma observação de quem estuda o texto bíblico, né? De quem conhece aí as versões, os textos. Muito interessante. Exatamente isso. Você pode observar que a maioria das Bíblias hoje, elas não trazem essa expressão. Quando trazem essa expressão, geralmente faz uma observação no rodapé da Bíblia, né? Esse texto não consta dos manuscritos mais antigos. Alguns chegam até a dizer que foi uma inserção posterior de fato, né? Mas mesmo assim, é legal esse debate, essa colocação, porque é um debate técnico acerca do texto bíblico. Mas, entre aspas, ele não teria valor nenhum
se nós considerarmos a questão da morte de Jesus. Por quê? Porque essa prática ela estava sendo exigida, se ela está mesmo no original, vamos acreditar que ela esteja. Vamos dizer que os manuscritos mais antigos têm essa cláusula, que não é o caso. Os mais antigos não tinham, de fato, essa cláusula. Mesmo que tenha essa cláusula, o que nós devemos lembrar? Que essa prática de expulsar demônios, ela não era somente feita pelos discípulos de Jesus. O próprio Jesus, ele vai dizer que os filhos dos fariseus faziam isso, né? Quando ele é acusado de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, ele fala assim, ó, se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, por que então os seus filhos, fala para os fariseus, expulsam os demônios? Então essa prática também não era uma prática exclusiva dos discípulos de Jesus. Tinha até aquele caso de um homem que está expulsando demônios, os discípulos de Jesus vão lá e falam para ele parar, né? Ó, você não pode expulsar, não, que você não anda com a gente e tal. Aí Jesus fala, não faça isso não, quem não é contra nós é por nós, enfim. Mas esse debate ele não existiria, e eu acho que esse debate é legal no texto bíblico, mas ele não existiria por quê? Porque é algo feito antes da crucificação de Jesus. É na cruz que Jesus expõe todos os principados e potestades. Então ele vence toda a hoste maligna na cruz. O autor dos Hebreus vai dizer até que ele destruiu, né? Aniquilou. Não que o diabo deixou de existir, mas ele perdeu a força dele na morte e ressurreição do Senhor. Então, a igreja hoje, ela não dependeria disso, dessa prática, para expulsar demônios. Por quê? Porque toda a autoridade já foi dada a Jesus na sua morte e ressurreição. É por isso que no Evangelho de Mateus fala o seguinte, né? Todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, aí ele ordena que façam discípulos das nações. Então, a nossa autoridade hoje, ela não viria dessa prática para expulsar os demônios. Ela viria após a morte de Jesus. Então, a gente teria que posicionar esse texto. Assim como também a questão da circuncisão, né? O pessoal pode falar, não, mas está no Novo Testamento, Jesus ele se circuncidou, tal, a gente também deve fazer a circuncisão. Lembrando que o vigir, né, ele entra em vigor com a morte de Jesus. Nós chamamos de Novo Testamento os evangelhos, mas o testamento ele passa a vigorar após a morte, né? É como a gente fala na ceia. Sim. Sangue da nova e eterna aliança. Então, é um debate muito interessante isso. A questão do jejum, ela é uma questão boa até para a saúde, né? Você vê que ela é aconselhada por médicos, né? Tendo ali um direcionamento direitinho, se você puder fazer o jejum, mesmo não tendo prática religiosa, até fora da prática religiosa, o jejum ele é sempre indicado, então ele traz benefícios para o corpo, com certeza. Agora, nessa questão espiritual, nós devemos sempre lembrar, a nossa autoridade hoje, ela está através de Jesus. Isso não quer dizer que, então eu já vou abolir o jejum, porque ele não serve para nada. Mas é não colocar um valor além daquele valor que a Bíblia coloca. Então, essas práticas, elas estão ali até a cruz. Jesus ele fez várias coisas até a cruz porque ele veio cumprir a lei, ele fazia as coisas segundo as comunidades ali, os textos inserem isso, falam sobre isso. Mas a nossa autoridade com relação aos demônios, elas vêm após a morte e ressurreição de Jesus. Amém, professor. E é engraçado que a liderança ensinava isso, né? Sim. Para você fazer uma visita na casa de alguém, você tinha que jejuar, porque você poderia Isso. se deparar com situações e tudo mais. E em muitos lugares fazem isso até hoje, né? Até hoje, sem dúvida. Ô, Sem Hilton, dúvida. sobre o que Vani falou, no versículo 21, que é, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Está entre Isso. aspas. Está entre Exato. aspas, não. Entre Colchete. Colchete. O autor aí, o tradutor aí, ele está indicando algo para você. Quando ele coloca entre colchete, que se você pegar, se ela for uma Bíblia mais técnica, você vai no rodapé que vai ter uma indicação. Vai ter alguma Eu explicação, reparei. né? Isso aí. É. Não, o que o Vanir falou é uma realidade bem interessante. Se obrigava, se exigia mesmo essa questão, né? O jejum e da oração para fazer visitas, tal. E é aquilo. Se a pessoa ela faz sem uma obrigatoriedade, sem um legalismo, se ela faz diante do Senhor, amém. Graças a Deus, se ela tem essa prática, é uma prática boa,
quem é acostumado a orar e jejuar e tem a sua devocional com Deus, é uma prática muito boa, é uma prática aconselhável, é algo muito valoroso. Agora, quando você impõe, que nem o irmão Vani falou, você chega, ó, tem que fazer isso, você acaba atribuindo aquilo o resultado da espiritualidade, né? E não ao nome de jejum, ou ao nome de Jesus. Você acaba colocando no jejum a força da sua fé e não em Jesus, né? É bem interessante. Inclusive a Ô, força da ô, tua professor, espiritualidade. Pode Exato. falar, Noel. ô, professor, mas assim, quando o senhor fala antes da crucificação, esses exemplos que Jesus deixava, é, como seria então, assim, Uhum. sobre o jejum, né? Se tudo passou a valer depois da crucificação, como o senhor disse aí. Uhum. É a prática da igreja, Noel. É observar como no Novo Testamento ele passa a vigorar. Por exemplo, a guarda do sábado. Jesus, ele guardava o sábado? Guardava, mas não guardava igual os religiosos guardavam. A circuncisão, como eu citei, Jesus, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele cumpriu a lei. Então, até a cruz, ele tinha a prática da lei. Ele era um judeu, ele viveu no seu tempo, na sua cultura. Então, ele viveu de acordo com a sociedade da época. A partir da cruz, o que vem? Um novo testamento. Então, o sacerdócio que tinha no Antigo Testamento não tem mais. As práticas religiosas do Antigo Testamento não tem mais. Então, o que nós temos que ver? Qual que é a prática da igreja? E a igreja não foi uma coisa assim que veio algo do céu e falou para eles assim, ó, é isso que tem que fazer. Não, isso aí foi algo que eles foram construindo ao longo do tempo. Por exemplo, lá em Atos 15, tem um concílio sobre isso, eles têm que se reunir, porque Paulo está pregando o evangelho e Paulo não está exigindo que as pessoas se circuncidam. Elas não precisam passar pela circuncisão, quem não era circuncidado. Mas tinha gente lá da igreja que era judeu, que vivia lá em Jerusalém, que concordava que as pessoas passassem pela circuncisão. Outras pessoas exigiam outras práticas. Aí o que sai da reunião lá do Concílio de Jerusalém? Fala assim, olha, não vamos colocar um fardo aqui sobre eles que nem os nossos pais e nem nós conseguimos cumprir. E eles chegaram a uma determinada solução lá das coisas que deveriam ser mantidas. Então, o que acontece? A igreja não foi de uma hora para outra, eles foram aprendendo, o Espírito Santo ele foi ensinando gradativamente aos irmãos. Se você observar a carta aos Hebreus, tem práticas que eles estão fazendo lá que eles ainda estão em transição. Então, isso era normal, porque eles estão vivendo de uma prática religiosa, eles estão no ambiente judaico, a família deles participam da sinagoga, do templo, o templo ainda existia, né? Então, eles estão em transição, tem dúvida, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Aí o Novo Testamento, eles vão avançando no Senhor, aí os ensinos vão sendo colocados, vão sendo mostrados. Então, tudo aquilo que era algo da prática religiosa, do templo, das sinagogas, da tradição religiosa, isso não tem mais efeito. Porque nós, por exemplo, aqui, nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós não temos que adotar as práticas religiosas, as rezas que eles faziam. A nossa vida aqui, que ela é ser pautada em Jesus. O que é o cumprimento da lei para Jesus? É amar Deus, é amar o próximo, né? Esse é o cumprimento. A gente não precisa mais ficar naquelas práticas que eles observavam. Então, toda essa esfera de religião, toda essa esfera de espiritualidade que conecta com obrigatoriedade lá do Antigo Testamento, para nós em Cristo, elas já foram cumpridas, elas não têm mais a valia. Então, nós vivemos uma liberdade no Espírito. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. É o Espírito de vida que habita em nós que nos leva a essa prática. O fruto do Espírito, a reunião da igreja, a comunhão dos santos, o que deixou, o que chama de o que foi deixado de fato para que a igreja pudesse realizar é a questão, o batismo e a ceia, né, que são os mandamentos do Senhor. E aí a igreja ela vai avançando, ela vai tendo esse entendimento. E isso ocorre até hoje. Você pode ver que tem práticas que as pessoas faziam e elas começam a entender pelo Espírito que aquilo ali era uma prática religiosa de um determinado tempo. A própria usos e costumes, né? Algo que no passado era tido como uma lei, as pessoas entendem, não, isso aí foi uma doutrinação humana. Então isso não para no tempo, porque a igreja é um organismo vivo, então ela vai tendo essa realidade.
Professor, Professor, muito interessante. só, Hein, Noel? Muito é, interessante. ah, Tu vai falar, Noel? Um minutinho só, por favor. É interessante o que o Noel falou, e só que o William está na área também hoje aí, nosso irmão William, convidado do Sim. Noel. Há uma dificuldade, professor, quando nós sempre reparamos, muito grande em amigos meus, pastores, etc., em entender que a religião, o segmento que Deus implantou em Moisés, foi um segmento provisório. Isso. E isso acabou. Isso acabou, entre aspas, acabou, porque tudo anunciava Cristo, tudo apontava para Cristo. E Cristo veio trazer não uma religião, mas um segmento, veio trazer um caminho, não é? Os do caminho. E isso choca Choque. muito, não é? E ainda mais com os sistemas religiosos, eles vivem focado lá atrás, não é? Isso. Focado lá atrás. Então, quando vem Cristo e fala, olha, os antigos falavam assim, Isso. porém eu, porém eu digo assim. Os antigos Isso. falavam assim, porém eu. Os caras, que porém você? Quem é você para te Exato. falar contra o que Deus falou? Entendeu, Noel? Mas vai lá, entendi. Noel, continua. Não, Continua, Noel. pequenos detalhes, eu só queria, eu entendi perfeitamente, e é Uhum. parecido então quando na época dos holocaustos, depois que Jesus foi para a cruz, foi Isso. também eliminado os holocaustos, né? Era só isso que Exato. eu queria complementar aqui. A carta aos Hebreus, Noel, ela vai trabalhar exatamente isso aí que você falou. O melhor estudo sobre isso aí é a carta aos Hebreus. Se você pegar a carta aos Hebreus, ele vai relativizar tudo aquilo que era feito e vai jogar em Jesus. Os holocaustos é a coisa principal ali. Ele fala, ó, o sacerdócio levítico passou. O sacerdócio que vale agora é o de Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Então, esse sacrifício acabou. Acabou o sacrifício, acabou o Professor, templo. Pai do Senhor, só irmãos. que na época que eu aprendi, né, nas escolinhas dominical, além dos holocaustos, eu entendia, né, que eu aprendia que quando eles sacrificavam muitos animais. Aí É. disse que Jesus veio. Jesus não veio por causa dos animais, para evitar que sacrificasse os animais. Veio por isso aí que o senhor falou, por outro motivo. Mas eu aprendia na época, poxa, o pessoal sacrificava muitos animais, então Jesus veio para acabar É. com esses bichos que pagavam nossas culpas. Acaba, Vai, irmã acaba, Patrícia. acaba até sendo também, né, Noel? Acaba poupando a vida dos bichinhos, tadinhos. Pai do Senhor, tudo bom? A paz, irmã Patrícia. Eu jejuo bastante, mas outrora eu jejuava até meio-dia, só que ultimamente eu não consigo muito, mas eu jejuo muito no meu trabalho. Por quê? Quando eu vou para casa, eu levanto, né? Falo com o Senhor o propósito e faço o jejum. Daqui a pouco, quando eu vou ver, já estou comendo. Aí eu começo a ficar, perdi todo o meu jejum. Muitas É, pessoas falam que não perde, né? Que exato. você, naquele momento, dobra o joelho, mas eu não acho. Eu acho que eu perdi totalmente, porque você está ali, daqui a pouco você, quando vai ver, você está se alimentando, uma distração do neto, de alguma coisa, você está comendo. Aqui no trabalho eu consigo fazer mais. Só que como eu levanto muito cedo para cuidar da dona Tereza, aí eu já acordo, já dobro o joelho, já fico falando com Deus, já acordo ligada, falando. Aí, jejum também tem ler a palavra e louvar, né? Você está no momento de adoração a Deus, depois você dobra o seu joelho e pega. Mas eu não consigo ficar até meio-dia, eu fico até eu falo um horário com Deus e fico e entrego. Então, eu tenho conseguido fazer muito no meu trabalho. Em casa eu não estou conseguindo mais. Mas sempre quando eu faço meu jejum, eu coloco assim, não sei se eu queria perguntar se é certo, eu coloco às vezes o meu casamento, às vezes eu faço pela dos meus filhos, aí lá na minha igreja às vezes a gente propõe a gente fazer pela vida de um irmão que está doente, e é assim os meus propósitos que eu faço, e
queria perguntar se está certinho o que eu estou fazendo, né? Eu entendo que sim, né? Porque Deus coloca no meu coração, eu falo, hoje eu já provei o casamento, aí coloco meu casamento na mão do Senhor naquela manhã inteira, aí depois eu entrego. É assim que eu entendo de jejum. E lá em cima está falando que o jejum, não adianta você jejuar, fazer aquela cara, não é para mostrar para ninguém, né? Tem que ficar quietinho ali, você e Deus, e você jejuar, fazer vários jejum, e você vê uma pessoa precisando do seu lado, e você não fazer. É como se você não vai fazer jejum, né? Porque você está jejuando, está fazendo alguma coisa para se santificar, para adorar a Deus, e você não tem feito nada para o seu irmão do teu lado precisando de um alimento, precisando de uma passagem, precisando de alguma coisa, um remédio, e você está lá jejuando, bonitona, pela sua vida, pelo seu lado, e não ajuda o seu próximo. Ele também está falando lá em cima que nem aceita esse tipo de jejum, né? É isso. Exato. Entendeu? Isaías 58 é um texto muito bom para os irmãos lerem em casa. Lá mostra Qual? exatamente essa Isaías, parte que a irmã Patrícia falou. Isaías Né? 58. Isaías 58, se você quiser ler aí, é interessante, Isaías. Isso. Ô, Hilton, a irmã Sheila, ela concluiu aquele raciocínio dela, botou assim, ó. Então, os pastores não deveriam comentar: estou jejuando por tal coisa, ou vou orar e jejuar por isso. E a irmã Sem dúvida. Patrícia, com relação à questão a pessoa toma café e vai na consagração, aí quando chama todo mundo, a pessoa vai lá É, e vai à frente, ela falou, já aconteceu muito isso comigo, ter tomado café, eu fiquei muito sem graça. exato. E Isso essa vira o questão constrangimento. que a Sheila falou, eu já vi um caso clássico, tem até no YouTube aí, para vocês observarem. Lá nos Gideões, lá nas reuniões antigas dos Gideões, tinha um pastor lá que ele chegou no púlpito lá dos Gideões e falou assim: o pessoal tava lá naquele momento, né, de euforia, tudo. Ele falou assim: ó, não toque em mim, não toque em mim. Eu estou vindo de 21 dias de jejum. Meu Deus. Aí quer dizer, é o oposto do evangelho, né? Porque se ele está vindo de 21 dias de jejum, aí se tivesse alguma virtude nele, ele devia ser tocado, porque as pessoas tocavam em Jesus e saía a virtude de Jesus, né? Eu não entendi por que ele falou o jejum, então, que ele fez, não podia tocar nele porque ele estava em jejum. Ora, se ele está em jejum, você está consagrando a vida dele na visão dele lá, é aí que as pessoas tinham que tocar nele, né? Para ver se saía alguma virtude. Aí ele falou: não toque em mim porque eu estou vindo há 21 dias de jejum, como se é o impuro no puro. É Aí igual quer dizer, Jesus. Ele falou é, igual Jesus falava, né? Não toque em mim, não. não toque em mim, não. Aí quer dizer, o tempo Coitado. passou, infelizmente esse homem depois foi visto aí no governo Bolsonaro aí fazendo coisas, negócio de barra de ouro, tal, infelizmente, né? Ih, Mas você vê uma prática religiosa que está excluindo as pessoas, não toca em mim porque eu tô há 21 dias em jejum, quer dizer, ué, se tem que tocar em você, se você está consagrado, se de você está sendo poder, que as pessoas toquem e sejam curadas, né? É. Vamos lá. Pimenta, fala Pimenta do Reino. Isaías, por favor, não lê Isaías 58, não, porque ele me constrange. Não lê, não, por favor. Eu vou deixar para os irmãos lerem depois, no Isaías 58. Ó, eu li Isaías 8, 57, 6, que eu queria saber muito sobre Até comentei com o pastor Isaías sobre o. Caramba, deu aqui um branco aqui. Falsa fé, né? Uhum. Mas é outra coisa. Eu falando de Isaías aí. Mas, Amém. professor Hilton, eu tocava na Orquestra Filadélfia, aqui perto da minha casa. O pastor Isaías deve conhecer a Orquestra Filadélfia. Lá, vou citar nome de pastores de ninguém aqui, não, mas lá, Assembleia de Deus. Lá, uma vez ou outra, por mês, eu ficava meio espantado. Mas Sim. aquilo que aconteceu aqui comigo, a minha desconstrução, mesma coisa, ela ficava meio assim, né? Eu olhava e falei, pô, não estou aceitando isso aí, não, mas ficava na minha, porque eu estava lá na Uhum. orquestra. Lá, de vez em quando, os irmãos, até o componente da orquestra, ia lá, o pastor ficava lá na frente, lá, ele foi embora, já partiu para a glória.
E o pessoal tocava nele, ao contrário, o oposto do que vocês falavam aí. Tocava nele e caía no chão. Aí vinha um, dava uma encostadinha, ele dava uma encostadinha na cabeça, pum, no chão. Aí eu falei, cara, se eu for ali, eu não vou cair nesse chão, eu vou até ficar quieto. Eu sei que eu não vou cair, porque não é possível. Eu vou sair voando se eu tiver com virtude. Aí eu. Tá, tudo bem. Aí eu deixava quieto. Fala a verdade, não. Tu foi sim. E aí, Ana? Fui, Caiu. rapaz, já pegaram minha cabeça. Eu falei assim, irmão, tá machucando minha cabeça. Aí não foi nessa igreja, não, foi em outra. Pô, tá me empurrando aqui, minha cabeça para baixo aqui. Aí, quem tem Jesus, rapaz, não tem medo. Não adianta. Não fica com medo. Ô, Noel, essa questão que você falou é muito interessante, sabe por quê? Geralmente a ênfase do pessoal é, não, mas a pessoa cai ou não cai, né? E você vê que isso não é o alvo do evangelho. Eu não duvido que a pessoa caia, que o outro não cai. A própria questão do jejum, tem religiões aí que tem pessoas que ficam, o Isaías falou, né, da questão sobrenatural, você pode ver esse pessoal da meditação transcendental, esse pessoal, tinha gente que ficava até na história da igreja, né, o pessoal do deserto, eles ficavam vários dias, tem uma galera que sobe num pau assim, eles ficam lá em cima, não sei se você já viu, ficam meditando lá, que eles ficam vários dias sem comer e sem beber. Então, se isso demonstrasse espiritualidade, outras religiões seriam muito mais. Candomblé, o É, candomblé tem, quem tem intimidade com o cão, ele jejua em prol da entidade. então, exato. E essa questão que o Noel falou é interessante, porque a pergunta que sempre surge é: mas as pessoas caem ou não caem? E não é essa a questão mesmo. A questão é o seguinte: o que de Cristo está sendo trazido para as pessoas com relação a isso? Se cai ou não cai, pouco importa. Mas qual que é o que de Cristo está sendo gerado nos irmãos, né? Isso é bem interessante, porque o foco não passa a ser Cristo, passa a ser o derrubar, o cair. Eu também já participei de reuniões onde eu via isso que o Noel está falando. O cara derrubava todo mundo mesmo. Aí ele era discípulo do Benihim. O Benihim até se arrependeu dos seus ensinos, até mandei um grupo lá, né, um videozinho do Benihim, ele pedindo perdão pelos seus ensinos. E lá em São Paulo, a Sheila conhece o Retiro, lá tinha um discípulo do Benihim, ele viveu lá com o Benihim e estava no Brasil, era brasileiro. É famoso na internet aí, depois vocês pesquisam lá. E aí eu ia nas reuniões dele lá, que era perto da faculdade, é onde o Malafaia pregava lá no Bom Retiro, né? Então, na quarta-feira era o Malafaia, no culto da Vitória, e esse pastor tinha uma reunião de terça-feira lá. Então, quando a aula acabava mais cedo, ou não tinha aula, eu passava ali, saía da faculdade e ia para a Assembleia de Deus aí do Bom Retiro. E o cara derrubava todo mundo mesmo. Ele chegava, ficava no púlpito lá, chamava o pessoal para ir à frente, e ele fazia igual o Benihim, falava as mesmas palavras. Espírito Santo, toca! Aí as pessoas caíam. Aí teve um menino lá que eu conhecia, eu vi lá na frente, ele foi e tal, e caiu. Aí, depois no final da reunião, cheguei, chamei ele no canto, falei, e aí, você foi lá na frente? Eu fui e tal. Eu falei, então, o que você sentiu quando você caiu? Você teve visão? Ele falou, não, cara, não senti nada. Eu caí, eu senti como se tivesse uma mão me tocando. Eu caí, mas não senti nada, não mudou nada, não tive visão, não tive nada. Eu falei, mas você se levantou da. Eu falei, Teve alguma prática de Jesus? Eu creio que não, né? Teve ou exato. teve? Não Essa é a teve, não, né? pergunta que tem que fazer, né? A gente não é fechado ao ponto de falar assim, tudo que tem para acontecer está no Evangelho, né? Assim, porque Jesus fez muita coisa que não está registrado nos Evangelhos. Mas essa é a questão. Qual que é o fundamento de Cristo nisso? Pode cair? Pode. Eu acredito que essa questão corporal, a nossa dimensão humana, ela é muito profunda. Você se emociona às vezes com um abraço, né? É coisa do ser humano. Eu acredito que alguém pode chegar e derrubar alguém sem intenção. Tem essa senhora aí que orava pelas pessoas, elas caíam, mesmo sem ela querer, a Catherine Kuhlman. Tem relatos aí de outras pessoas no movimento pentecostal. O próprio Gunnar Wingre, né, fazia oração sem querer derrubar ninguém, as pessoas caíam. Tem relatos bíblicos de pessoas que caíam diante da manifestação de anjos, tal. Isso aí eu não duvido que aconteça. O problema é esse que o Noel falou. Quando isso vira a prática, a nossa espiritualidade está lá, o cara vai hoje vai derrubar a pessoa, e o foco do culto passa a ser o derrubar e não Cristo. Esse é o perigo.
É. Vamos lá, pergunta, irmã Jacira. É, pastor Wilton, é o seguinte, lendo o vídeo, último parágrafo, o título é Nisto consiste o reinado de Deus. Aí a última frase é que me botou, eu não sei se isso é uma explicação ou se isso é uma norma, e gostaria que você falasse um pouco sobre, que de acordo com a sua resposta eu tenho algo a perguntar ou não. Quem faz felizes os demais tem de ser por fazer não o que quer. Quer dizer, você não vai fazer o que quer, ou o que gosta, nem o que gosta, mas o que querem os outros e o que os outros gostam. Então, de acordo com essa resposta, eu tenho algo a perguntar. Gostaria que o senhor explicasse essa frase para mim, por favor. Para mim, Tá não, bom. para nós. Uhum. Qual que é o contexto aí, né, irmã Jacira? O contexto é reinado de Deus. Se eu quiser, eu leio todo pedacinho. Reinado Não, de Deus. O reinado consiste, está dizendo que o reinado de Deus consiste nisso. Olha sim. como é profundo. Que o reinado de Deus consiste nisso. A última frase que foi dita foi essa. Quem faz felizes, o que diz o seguinte, que fazer os outros felizes é mais difícil do que você se mortificar. Porque quando você se mortifica, você pratica algo que não quer. Aí, então, você se mortifica. Aí se mortifica como? Fazendo um jejum, fazendo um autoflagelo, se batendo, maltratando, um terrorista faz aquilo que não quer. Aí está naqueles exemplos todinho, dá para você imaginar aquilo tudo que já foi comentado anteriormente. Mas essa última frase foi que me pegou pelo pé. Quem faz? Aí vem como se fosse uma afirmação. Quem faz felizes os demais, quer dizer, não sou eu, estou fazendo outras pessoas felizes. O demais tem de pôr a fazer não o que quer. Quer dizer, eu não vou fazer o que eu quero, nem o que eu gosto. Então, pensa no jejum. Eu não vou comer aquilo, nem fazer aquilo porque gosto. Não posso. Mas o que os outros querem, eu vou ter que fazer o que os outros querem e o que os outros gostam. Eu vou ter que fazer a vontade do próximo e não a minha. E aí, eu gostaria de entender melhor essa frase. E de acordo com essa frase, um monte de coisa a perguntar. De acordo Sim. com a resposta. Tá legal. Então, vamos voltar lá. Qual que é o contexto aí? O contexto é o seguinte. A prática do jejum, ela pode levar, quando ela é entendida errada, a uma fé individual, a uma prática individual. Porque o meu jejum, ele não vai afetar espiritualmente a outra pessoa. Ele não vai contribuir para o bem do outro. É uma prática que eu tenho, espiritual, entre mim e Deus, mas que na realidade ninguém sabe, ninguém tem nada a ver com isso, nesse sentido de quantos dias eu estou jejuando, como eu jejuo. É uma prática individual, entre mim e Deus. A prática do evangelho, ela nunca é algo que tem que ser entre mim e Deus. A prática do evangelho, o que que ela é? É sempre em função do próximo. O apóstolo Paulo vai entender isso também quando ele escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. O que que ele diz? Considere os outros superiores a você. Então, o que que é a felicidade? É quando você vive não em função de você, quando você sai desse autocentramento, quando você sai do egoísmo e você passa a viver em favor do próximo. Quando você vive em favor do próximo, você vai ter que abrir mão de coisas suas para você atender a demanda do próximo. Eu vou dar um exemplo bem básico, parece até infantil. Se eu vivo em favor do próximo e eu vou visitar o Isaías, eu vou na casa do Isaías, e ele me oferece o que ele tem lá que ele fez para eu comer, e é uma comida que eu não gosto, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer, porque eu não posso chegar para ele que fez com tanto carinho a comida para mim, e quando ele me oferece a comida, eu falo assim, não, Isaías, eu não gosto de comer isso aqui não. Aí o que que eu estou fazendo? Estou desprezando o meu próprio, estou botando um exemplo bem básico, hein? Bem Certo. pueril, né?
Por quê? Aí eu vou fazer algo que eu não gosto, mas vou fazer em função do próximo. Por quê? Para agradá-lo. Ele fez com carinho, ele fez com amor o almoço, e eu vou comer a comida que ele fez. Eu vou abrir mão do meu gosto. Ah, não, não gosto de comer quiabo. Aí ele tem lá uma salada, ele fez. Eu vou comer por quê? Porque eu vivo em função do próximo. Ele abriu mão, ele teve tempo lá para fazer, ele comprou as coisas para eu chegar e eu botar a minha opinião, a minha vontade na frente. Isso aí agora joga e multiplica para as coisas mais importantes da vida. Mais É assim, importante. qual que é o nosso exemplo? É Jesus. É. Jesus, ele viveu em função do próximo. Jesus tinha hora que ele estava cansado. Ele falou assim, ele foi para descansar, lembra? Ele sai da multidão e foi descansar. Ou seja, Pro monte, era, vai pro monte. precisava descansar. Aí apareceu uma É. demanda. Aí o pessoal falou, não, mestre, descansa. Aí ele falou, não, eu tenho que ir lá atender o povo. Então ele abriu mão do descanso dele para atender o povo. Qual que é a necessidade que valeu mais? A necessidade dele, que era lícita como um ser humano, ou a necessidade do povo que estava sofrendo? A Ele necessidade do povo. para fazer a do povo. Então o evangelho é isso. É eu colocar a minha necessidade abaixo da necessidade do meu próximo. E é aí que eu mostro o que é o reino de Deus. Ah, e sabe o que eu pensei na hora? Eu pensei assim, meu Deus, se for em relação a uma criança, é simples fazer isso. E eu não vou virar Maria vai com as outras, marionete na mão de ninguém. Por Uhum. quê? Porque uma criança, realmente, para você satisfaz a criança e abre mão de coisas para você. Até Sim. comprar mesmo alguma coisa. Você vai na rua, que tem pouco dinheiro. Se a criança pedir alguma coisa, você compra para a criança e deixa até de comprar o seu, que você ia comprar É. para você. Então, tudo bem. Mas e adulto? Se eu fizer o que o adulto quer, se eu fizer a vontade do que o adulto quer e não fizer a minha, eu vou virar o quê na mão dessa pessoa? Marionete. Por isso que eu falei, Deus, eu preciso compreender isso. Mas isso me martelou muito a ponto de me botar para telefonar para o senhor. É por Mas, isso que martelou o cérebro. Porque eu fiquei, não, uma frase tão pequena. E a última? Não é possível. Eu fiquei de pendurada, mas fiquei mesmo. Não é possível. Aí o troço ficou me corroendo, porque eu fiquei me comparando. Uma pessoa que não se impõe, uma pessoa que não faz o que ela gosta e vai fazer o que os outros gostam, o que o outro gosta, aí ela deixa de ser ela mesma para ser o quê? Para viver a vida do outro. sim. É só a senhora pensar em Jesus. Jesus, ele era uma marionete na mão das pessoas? Não, ele tinha completa autoridade e domínio dele mesmo. Ele não era. Não. Então, por exemplo, se a pessoa quer que eu faça algo que é contra a vida, que é contra o evangelho, eu não vou fazer, só porque ela quer fazer. O contexto aí é o seguinte, eu fazer coisas em prol da vida, né? A questão da mãe, só deu um exemplo aí que é clássico. A mãe, quantas vezes a mãe deixa de comer para dar para o seu filho, né? Eu acredito que todo mundo aqui tem uma experiência dessa, até já fez isso, ou já Às vezes ela recebeu. quer dormir, mas o bebê quer mamar, ela com E sono, ela não tem, levanta para. é a Né? favor da vida. Valeu, irmã Jacira. É por isso que eu falo, o pastor Isaías e pastor Wilton. Criança sempre é fácil de se entender, mas adulto não, porque ainda mais o adulto atual, que é um bando de gente egoísta, um bando de gente que não entende Deus e nem quer fazer por onde de entender, que só tem mau pensamentos. Aí você fica pensando, como é que eu vou contrariar os meus princípios? Eu penso logo nos princípios. Como é que eu vou contrariar os meus princípios, que no caso estão baseados nos princípios de Deus, para fazer o que o outro quer? Aí eu fiquei, não é possível. Eu vou dar um exemplo prático para a senhora, por exemplo, de coisas lícitas, tá? A senhora trabalha, a senhora tem o salário da senhora. A senhora trabalha de maneira digna e se esforçou, estudou para isso, tal. A senhora tem uma vida boa. A senhora tem lá um salário alto. A senhora acabou de receber uma informação lá no grupo de WhatsApp lá de um irmão que ele perdeu tudo numa enchente. E aí
ele está precisando de coisas básicas, comida, de roupa e tal. A senhora acabou de pegar essa informação no WhatsApp. E a senhora está acabando de se preparar para a senhora ir comer lá no restaurante da Barra da Tijuca, que a senhora vai gastar numa noite R$ 2.000, com as suas amigas, tudo. Se a senhora tem a consciência do evangelho, a senhora vai gastar 2.000 e vai deixar o irmão que está Não, necessidade? Pois é. É isso aí não. que é o evangelho. É o evangelho. Aí eu entendi. Tudo tem que ser analisado, né, ô pastor? Tudo tem que Tudo. ser pensado, analisado. Não é Discernimento. assim, fazendo, não. É Exato. pensar, é refletir. Isso. E pensar, no caso, sempre em Jesus, né? A Isso. postura de Jesus. E Sim. esse Qual que é o seria a problema, irmã postura de Jacira. Jesus? E esse que é o problema, irmã Jacira. A maioria do povo não coloca Jesus nas suas relações. O pastor lá em cima fala, ele cegamente vai e acabou. Entendeu? Esse que é o problema. Vamos lá, gente. Satisfeito, irmã Jacira? Tranquila? Obrigada. O papo Amém. foi ótimo, mas eu Foi muito fiquei de interessante. olho, Ô, de professor cabelo em Wilton, pé. Foi boa. professor Fala, Wilton, Vani. Vani. Pastor, só uma perguntinha rapidinho. Sim. Esse texto aí que o senhor falou do Filipenses, não sei se é Filipenses 3:6, o senhor falou do Filipenses que nós devemos. Hã? 2:3. 2:3, que nós Isso. devemos ver nosso irmão superior a nós mesmos. Esse Sim. texto, ele para mim, ele mexe muito com o meu psicológico, porque eu queria saber o sentido, queria saber que raiva ele, quando esse texto, quem está dizendo nesse Filipenses, nesse texto, se ele é voltado para os evangélicos, eu vou ver ele, a pessoa superior a mim, eu vou ver no modo geral, a vida. Eu olho para o senhor, eu já sei que tu é superior a mim, né? Sem, sem, sem mais, sem menos. É Mas nada. imagina o senhor olhar para uma, não vou citar eu, mas eu olhar para uma pessoa assim, com um pouco de instruções, instruções tão quanto bíblico quanto também material. Aí você olha, você sabe, pô, vamos botar assim, um mendigo na rua. Não, mendigo também é demais. Vamos botar uma pessoa bem simples mesmo. Sim. Esse texto, aonde que está se encaixando aí? Esse texto aí, ele incomoda. Porque eu acho que a Sim. pessoa vai ser muito hipócrita. Eu vou olhar assim, eu vou olhar para uma pessoa e falar, pô, aquela pessoa ali é superior a mim. Mas, pô, em E- que sentido? Né? Exato. Financeiramente? Sim. Sei lá. É isso. Qual que é sempre o contexto, né? Eu falo assim, eu sou chato com vocês, né? Eu falo, qual que é o contexto? O texto lá vai dizer o quê? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Qual que era o contexto ali? Era a briga de opiniões na igreja, né? Eu tenho uma opinião, você tem outra. Aí, o que que Paulo vai chamar? Fala, olha, considera o outro superior a você. No reino de Deus não é quem tem razão, é quem serve. Aí, quem que ele já manda a reboque? Se você olhar ali o contexto, do verso 5 e diante, quem que ele vai colocar como modelo? Jesus. Que foi se humilhando, se humilhando, se humilhando até a morte, morte de cruz. Então ele fala assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que que a igreja estava prevalecendo? Eu tenho uma opinião, o Noel tem a outra. Aí a gente ficava se debatendo, um querendo provar que era superior, que tinha melhores argumentos. Eu sou mais velho de casa, eu estudei mais, eu andei mais com Paulo, eu ajudei mais crentes, então eu sou superior a você. E Paulo fala, não, 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 no reino de Deus, o modelo é Jesus, tem que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, então considera o outro superior a você. Se ele está falando lá algo, deixa, não fica brigando por causa disso. No reino de Deus não é quem tem razão, no reino de Deus prevalece a paz, quem serve. Então a gente abre mão às vezes da razão para fazer o irmão não tropeçar, né? Você sabe que a questão às vezes é certa, mas É você igual para não casamento, Noel. É igual casamento. Não é melhor ter Rapaz, paz do esse que ter professor é uma razão. máquina, hein? Aí, foi exato, uma máquina, não tem jeito. É benção, aliás. Me lembra, Melhor. me lembra É do. benção. Se eu É pegar benção. só essa deixa aí do Noel, me lembra
na passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? Dali ele se mostrou realmente Exato. ali humilde, ele ali sendo Jesus, né? E ali ele mostrou para todos ali, né? O tamanho, como nós devemos ser. Eu Exato. creio que foi assim. Vocês já pararam para imaginar o que é o universo? A gente não tem nem condição, não cabe nem na nossa mente o que é o universo. Não tem como. A gente está longe, longe, longe de saber o que é isso. Não tem cabimento nenhum a gente começar a pensar nisso que a gente fica louco. Amplitude, né? Esse Deus que fez o universo inteiro, ou multiversos, não importa o que exista, o que fez toda a criação, esse Deus se encarna e ele está lavando os pés dos discípulos. Você imaginou Isso que é muito forte. nível de humilhação? Por isso que não existe cristão humilde. Não tem como ser cristão e não ser humilde. É verdade. Assustador. É Muito assustador. bom. E o William, e aí quando você faz um exemplo, quando você traz o exemplo de Jesus para os dias de hoje, que é o que nós devemos sempre fazer, aí você vê aquele homem que o próprio Jesus espancou eles lá em Mateus 23, que eles têm as cadeiras mais bonitas nas reuniões, que ele tem vaga no estacionamento, entendeu? Que o que ele fala, ele não pode ser questionado, o que ele fala, tá entendendo? Ele é a última palavra ali, entendeu? Então, é totalmente diferente do Jesus da cruz, totalmente diferente. Fala, Vani, o negócio tá bom, hein? 10h23, era para acabar 10 horas. Tá bom, Isaías. Pode Rapaz, falar, Vani. eu vou falar. Até o Pimenta, o Pimenta também ia falar agora, e olha que eu ia fazer 15 perguntas hoje, não fiz nenhuma, Ailton. Rapaz, Não fiz nenhuma. eu vou ser bem direto aqui rapidinho. É só uma pergunta que eu vou fazer ao professor. Fica à vontade. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, 14, esse jejum que Jesus fala aqui é um jejum forçado, né? Vamos ler aqui? Jejum involuntário. É por aí. João? Mateus 9, né? Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Aí, vamos ver todo mundo aí. Tá aí, vamos voltar. Tô com a minha filha aqui na sala, ela está só curtindo a minha filha aí. 9, 14 em diante, né? É o ritual. 9, 14. É o ritual, isso. Por favor, vai ler, professor. É o texto que é o paralelo do estudo de hoje, Isaías. Por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jejum ritualístico, exatamente. É porque ele vai falar que ele vai falar o seguinte: pode os convidados jejuarem enquanto o dono da festa estiver presente, né? Exato. Ele vai falar assim: pois haverá um dia onde eles de fato terão de jejuar, né? Vão jejuar na marra, vão padecer pelo evangelho, passaram fome, né? Exato. Porque é o seguinte, toda vez que se apregou a um jejum, né, você vê que quase isso ninguém faz também. É muito interessante, porque você fala assim, vamos apregoar um jejum. Aí o que é que se lembra? Jejum é para a gente se consagrar a Deus, para Deus dar uma bênção para a gente, que a gente tem algo em mente. Mas toda vez que se apregoava um jejum no Antigo Testamento, o que era? Era arrependimento. Né? Então, o jejum, o livro de Jonas fala de um jejum até dos animais. Os animais vão ficar sem comer. Então, o ambiente do jejum era um ambiente de contrição, de arrependimento, era um ambiente de tristeza mesmo. Era a confissão dos pecados, era algo que a nação estava passando. Então, o jejum estava vinculado a isso. Os religiosos colocaram isso como uma prática normal. É isso que o Castilho está passando para a gente. Ele fala, olha, a prática do jejum é uma prática de tristeza, de contrição. Agora, Deus está encarnado na pessoa de Jesus. Já parou para pensar? O Deus que eles faziam jejum para ele está encarnado num ser humano.
É o Deus vivo que está lá na pessoa de Jesus. Ele é o Deus encarnado. Esse Deus para o qual as pessoas jejuavam, ele está falando para não jejuar naquele momento. Olha que contraponto. Por quê? Como é que eu vou querer jejuar diante de um Deus que está me acolhendo ali? O jejum era porque a gente estava perdido, a nação estava desesperada, o povo estava vindo de arruaças, de ofensivas, de leis injustas, de matança, de guerra. Aí fala assim, vamos fazer um jejum, vamos proclamar o dia do arrependimento, vamos nos arrepender. Aí agora ele está trazendo a alegria, ele está trazendo o amor, ele está trazendo a vida nova. Como é que eu vou querer jejuar diante dele? Não tem como. Wilton, Tá diante do noivo. William, E agora vou fazer minha primeira pergunta agora. Antes eu vou falar algo aqui interessante. Eu já fui em jejum, William, que o pastor falou assim, vamos fazer um jejum para buscar a presença de Deus e logo depois vai ter um churrascão aqui. O jejum é só um motivo. Isso é muito hipócrita, hein? Isso é muito hipócrita, hein? Muita hipocrisia. Era só... E eu no jejum, pensando lá, sentindo aquele cheiro da carne queimando, eu tava me lixando para saber negócio de consagração, nada. Eu queria que desse a hora para me cair na carne. Agora, professor, a pergunta que não quer calar, professor. Sim. O senhor jejuou para o nosso ex-presidente? Ah, então, outra questão interessante, exatamente. Outra que misturaram aí jejum, oração. E olha só, se esse tanto de gente é uma coisa a ser considerada de maneira séria, tá? Porque as pessoas, elas falam, eu sei que o intuito do Isaías aí é o esclarecimento, mas se você, a sério, você põe lá um monte de gente jejuando, orando, e que a resposta foi outra. É verdade. Né? Não importa se houve fraude, se... Você percebe? Pode ter o diabo, pode ter fraude, pode ter Alexandre de Moraes, pode ter o que... Ele não muda Deus. O jejum ele não muda Deus. Se fosse o jejum e oração trazer a resposta, nesse sentido aí, poderia ter se levantado tudo, que no final ia prevalecer. Aí o que ficou? O que ficou para todo mundo? Que não valeu nada. Não valeu as orações, o jejum, as profecias. Não tem como a profecia ser condicional nesse ponto. A pessoa falou, vai vencer as eleições. Pode fazer fraude que for, pode roubar todas as urnas. Se Deus falou que vai vencer as eleições, pode botar chip, pode fazer o que for, na hora Deus vai pôr a pessoa. Aí você fala, ué, o que está acontecendo que não bateu isso? Convocou um jejum nacional. E cadê o jejum hoje? Não precisa mais fazer jejum pela nação? Não precisa mais jejuar pelos governantes? Verdade. O que está acontecendo? O que houve aí que deu esse problema? Por isso que nós vivemos, a gente está falando, está pregando, está mostrando que a religião evangélica no Brasil ela perdeu o rumo há muito tempo, não foi só agora não. Agora é só uma manifestação mais clara por causa das redes sociais, né? Agora as coisas aparecem mais rápido. Vocês veem aí que eu ponho lá no grupo sempre um videozinho, porque toda hora alguém está gravando e manda. Mas isso aí sempre teve esses negócios. É aliar o poder político, o poder religioso e usar da fé do povo. Isso sempre foi feito. Você pode ver que tem uns que são mais espertos. Vou dar aqui o exemplo, porque o que ele fez não está escondido. O Edir Macedo é esperto demais. Ele chegou, se aliou com um. Daqui a pouco ele viu que não deu certo, ele foi lá e parou de falar. Ele é fogo, ele é estrategista demais. Ele é o melhor. Pois aí, eu vi dois irmãos discutindo, aí teve um que falou assim pro outro, falou assim, o que houve então? Quer dizer que Jesus perdeu então, né? É isso aí, a impressão que... Jesus perdeu. Exato. Isso é tomar o nome do Senhor. Porque olha só onde que está chegando. Se eu tomo o nome de Deus... Aí não, mano. Se a vitória é certa... Se ele perdeu, é igual no Antigo Testamento. O nosso Deus perdeu a batalha lá. Era isso que eles pensavam. Lembra do Dagon? Quando o Sansão ele foi capturado, o que o pessoal falou?
o nosso Deus nos entregou ele nas nossas mãos, e aí fizeram o culto a Dagon. É a mesma coisa. Vocês estão falando, ó, um é do diabo e o outro é de Deus, e o do diabo prevaleceu, então o diabo venceu essa batalha de Deus. Olha que coisa maluca. E isso é duro de admitir, é duro de admitir. Quando você fala, você é comunista, quando você fala, Exato. você... Entendeu? Desculpa o termo, é de uma... vou falar igual a ministra Carmen Lúcia, é de uma desinteligência absurda. Aí veio o Alexandre de Moraes e falou assim, ministra, a senhora está sendo muito polida, é de uma burrice absurda, entendeu? Coisa doida isso. Coisa doida. Vamos lá, gente. Eu queria agradecer as participações importantes aqui da irmã Jacira, do irmão William, do Vani, sempre com as suas participações. Noel, poxa, Noel campeão, sabe? Grande Noel. O Pimenta, e a irmã Sheila, a irmã Patrícia. Hoje a irmã Patrícia falou, ela tem a voz da Fátima Bernardes, a voz do aeroporto. Patrícia. A voz daquela, ela tem a voz daquelas mulheres do aeroporto. Todo mundo participou hoje, né, Isaías? Que bem. Todo mundo, graças a Deus. A importância da igreja de participar. E eu queria, aproveitando a sua presença aqui, irmão, você que é novo aqui, eu não sei se o Noel tem o número da conta do nosso professor Wilton, do Pix dele, porque nós aqui, Igreja do Senhor, abençoamos a vida do nosso professor, entendeu? Um valor que o Espírito Santo colocar no teu coração, você fique à vontade, com certeza o Espírito Santo vai tocar no teu coração para tu contribuir na vida do nosso professor. Ele fica meio constrangido, mas é algo do Senhor, essa vontade que nós temos em abençoá-lo. O Pix do professor Wilton anota aí, pega a caneta. O Pix dele é 285-753-398-50. Repetindo, Pix 285-753-398-50. É o CPF dele. Wilton Chine, Banco do Brasil. E se você quiser levar o professor, como eu faço, nós já temos com ele agendado em Belfor Roxo o segundo sábado do próximo mês. Levar ele para tirar dúvida, para ir no teu grupo, onde você tem 15, 10 pessoas que gostam de Bíblia, gostam de perguntar, gostam de interagir com a Bíblia aberta, como nós fazemos aqui, você marca direitinho, conversa direitinho, que o professor vai. E eu gosto de ir juntos também para aprender também. Eu sempre vou junto para aprender e para fazer essas perguntas, essas perguntas que parece que são jocosas, provocativas. Parece que são provocativas e jocosas, mas são perguntas que muitos têm e não querem perguntar às vezes vão achar que vão desrespeitar o professor, como essa que eu perguntei do jejum para o ex-presidente. Por favor, Vani, quer com a consideração final? Faça e ore ao Senhor agradecendo por essa reunião. E quinta-feira que vem estamos juntos aqui, hein? Isaías, está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu falei. Você, por favor, faz uma coisa... Eu estou na rua que eu vim buscar minha filha aqui, que ela está vindo da faculdade. Ah, tá. Eu vou deixar para outra aí. Eu estou só ouvindo vocês agora. Tá bom, então. Beijo no teu coração. Até quinta-feira que vem. Bênção. Amém. Eu queria agradecer ao irmão William, todos aqui presentes, e queria orar ao Senhor, agradecendo a ele por essa noite, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, William. Volte sempre, William. Volte sempre, que a tua participação foi importante. Valeu? Obrigado aí pelo carinho aí. William, obrigado aí pelo aceitar o meu convite aí, tá, William? Obrigadão. Amém. Eu te agradeço. Deus abençoe a vida do pastor com esse conhecimento, trazendo aí a iluminação para que nós possamos sair mais esclarecidos aí. Vou botar você lá. Depois, o Noel, me dá o telefone dele que eu vou colocar ele no grupo
Isso. para ele estar Ok, ligado aí. eu passo. Vamos Eu lá? passo para tu. Senhor, muito obrigado, Ó, Pai. Que maravilha foi essa aula, Jesus. Que maravilha. Nós aprendemos a importância de, antes de jejuar, cuidar do nosso próximo, cuidar do forasteiro, cuidar da viúva, cuidar do doente, Amém, cuidar Jesus. daquele vizinho, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque tu és esclarecedor. Hoje tu falou conosco com a participação de todos os irmãos aqui. Amém, Guarda a Jesus. vida dos irmãos, cobre eles com teu sangue, dê uma Aleluia, noite de Jesus. descanso, Senhor, dê paz na casa deles, Senhor, me abençoe e me guarda, que eu preciso das tuas mãos poderosas na minha vida também. Guarda o nosso professor, dando sabedoria, dando Amém, Jesus. tranquilidade nas questões que acontecem na vida dele. Segura na mão dele, Senhor, segura na mão do professor Wilton, Amém, até que Jesus. ele não segure na sua, mas segura na mão dele, que quando tu segura, ninguém consegue sair dos teus domínios. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo, eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Pessoal, está Amém. terminado em nome de Jesus. Beijo no Amém, Jesus. coração de glória. todos. Vou Beijo. pagar agora, Beijão. vou pagar Deus um lanche no abençoe. Bob's. Vou pagar um lanche no Bob's para todo mundo agora, hein? Vou Amém. pagar um Aí. lanche no Bob's.